Olá, dominadores! Estamos aqui para mais uma aula de quinta-feira de análise de processos minerários. Hoje eu vou começar aqui já mostrando para vocês o que eu compartilhei nos meus stories, que foram dois processos. Esse primeiro eu tirei do Diário Oficial da União. O segundo foi um caso de um dominador que trouxe em um dos grupos de dúvidas e eu gostaria de aprofundá-lo aqui com vocês. É claro que eu não coloquei essas informações detalhadas lá nos stories do Instagram, porque, enfim, para reservar o cliente e tudo mais do colega. E eu vou trazer um outro caso, meio que comparando com esse primeiro, na verdade, vários, para vocês entenderem uma coisa bem interessante do que saiu recente no Diário Oficial da União. É porque eu sempre observo o Diário Oficial da União porque ele tem fontes inesgotáveis de cases para a gente estudar. Então, eu gosto de pegar sempre algum processo de lá que eu dou uma olhada geral e trago aqui para vocês os principais que eu acho que faz sentido a gente discutir. Então, esse primeiro processo aqui, eu coloquei ele de forma completa, tirei do Diário Oficial da União, que é um processo público. Então, quem quisesse conseguia buscar por esse processo até através do título que foi publicado, que é um registro de licença. Eu vou abrir no Cadastro Mineiro também, mas é só para a gente revisar aqui as perguntas. Então, aqui se trata de um registro de licença ou licenciamento mineral. E eu pergunto para vocês qual o prazo de validade do título de lavra: 5 anos, 10 anos, 20 anos, até a exaustão da jazida. Aqui vamos observar pontos importantes. Por que que não tem a data do prazo de validade desse processo, desse título de lavra? A segunda pergunta foi referente qual documento possibilita um registro de licença com prazo indeterminado. Igual eu falei para vocês aqui, não aparece a data de vencimento. E aqui eu coloquei algumas opções: licença ambiental, municipal, plano de fechamento de mina ou atestado de capacidade financeira. Vamos para o cadastro mineiro. Não é esse processo, esse aqui. Esse processo aqui de 2022, que é o registro de licença que eu tirei lá da publicação no Diário Oficial da União. É um processo da Paraíba. Perceba, ele foi otorgado ontem, 1º de 6 de 2023, foi publicado no Diário Oficial da União. E não tem a data de vencimento. E quando que isso acontece, né? Por que que isso acontece e qual seria essa data de vencimento, já que não está muito claro aqui para a gente que data é essa. Quando não tem data de vencimento, se vocês forem olhar a publicação específica desse processo lá no DOU, vocês vão ver que está lá prazo indeterminado. Por quê? Não tem data de vencimento. Então, subentende-se que é até a exaustão da jazida, até o titular pegar e falar assim, não, não tenho mais interesse, não tenho mais viabilidade para eu fazer a extração desse bem mineral, que é a areia, então eu vou encerrar as atividades aqui. Aí ele pode fazer uma renúncia, pode apresentar, tem que apresentar, né, o plano de fechamento de mina para poder ele se livrar dessas obrigações do título de lavra. Então, esse caso específico, a resposta você já sabe que é até a exaustão da jazida, como se fosse uma portaria de lavra, uma concessão de lavra nesses casos aqui. E por quê? Qual é o documento que a gente precisa ter com esse prazo indeterminado para a gente conseguir também, junto à ANM, esse prazo infinito até a exaustão da jazida de um registro de licença? Vamos pensar aqui nos documentos obrigatórios, no ato do protocolo. A gente tem que apresentar a licença municipal, a autorização do superficiário, ou declaração do superficiário, ou declaração da União, se for terreno da União. E esses dois documentos são os principais e são eles que a ANM vincula o prazo de validade do registro de licença. Nesse caso aqui, eu nas opções lá dos stories do Instagram, eu nem coloquei para vocês a questão da documentação do proprietário da terra. Por quê? Porque nesses casos, geralmente, quando a gente vê que é prazo indeterminado, é porque o próprio titular, ele é o dono da terra também. Ele é o proprietário da terra. O titular do direito minerário também é o proprietário, é o superficiário. Então, nesse caso, ele deve ter apresentado uma declaração. Não cheguei a ver o processo, não sei, mas se vocês tiverem curiosidade, a gente dá uma olhada rapidamente. Então, ele deve ter apresentado uma declaração que ele é o próprio superficiário. Então, aí ele já garante, né, a extração por muito tempo. Só que também tem a licença municipal. E esse município aqui são deveriam duas licenças, né? Mogeiro e Salgado de São Félix, porque esse processo está inserido em dois municípios diferentes. Então, ele tem que apresentar duas licenças municipais. E aí, possivelmente, desses dois municípios, esse titular conseguiu a licença de ambos.
para com um prazo indeterminado. Não teve prazo de 5, de 2, de 10, vinculado à licença municipal. Então, por isso que a ANM otorgou para ele aqui esse registro de licença sem prazo de vencimento, que para ele é excelente. Estou aqui mostrando para vocês ainda sobre o processo de registro de licença. Como é uma área muito pequena, eu queria dar uma olhada na poligonal, olha o desenho dessa poligonal, e entender os municípios. Então, está na maior parte um dos municípios, a poligonal, mas interfere nos dois, que aqui é o limite municipal, essa linha tracejada. E eu fui também dar uma olhada no SEI. Por quê? Para entender melhor essas documentações que ele apresentou. É claro que não está tudo aberto. Aqui a gente está com muitos documentos com acesso restrito, que é quando tem a chave aqui ao lado do documento. Mas eu achei outra coisa interessante. Além de ter visto aqui que ele protocolou 2 licenças municipais, mas eu vi aqui que a ANM solicitou ao CENEM uma anuência. O que é o CENEM, né? A Comissão Nacional de Energia Nuclear. E por que que a ANM fez isso? Porque essa área específica desse titular estava interferindo com o projeto do CENEM. Então, a ANM, para liberar esse registro de licença, ela precisava desse assentimento do CENEM. E ela mesma foi e mandou para o CENEM o ofício. Aí o CENEM respondeu à ANM dizendo que não tinha problema essa interferência, que não causaria problema nenhum no projeto deles, que é o projeto Cajá da Paraíba. Então, olha só que interessante esse processo minerário. Já é uma situação bem diferente do que a gente está acostumado a ver, porque dificilmente, assim, eu ainda não tinha visto a ANM entrar em contato direto com o órgão. Geralmente ela pede para o titular do requerimento ir atrás dessa documentação, dessa anuência, e aí sim ela libera, mas aqui ela fez um caminho inverso. Então, não sei se é prática da Paraíba ou é isso específico para o Senem, mas fica aqui estudo de caso para a gente esse processo, que ele é extremamente interessante. Agora vamos para o processo 2. O processo 2 ele já é um pouco mais detalhado, como eu falei para vocês, era a questão de um dominador que trouxe esse processo para a gente. Então, eu coloquei os eventos de forma completa nos stories do Instagram e fiz algumas perguntas, 3 perguntas em relação a ele. A primeira delas, o título de Laura vinculado ao processo 2 ainda está válido? Sim ou não? Bem direto. A segunda, se um terceiro interessado pela área do processo pode fazer o que para se tornar o titular e começar a extrair de fato. Então, aqui coloquei algumas opções, como negociar com o titular atual, requerer imediatamente a área, aguardar o edital de disponibilidade ou solicitar uma anuência à ANM. E a última pergunta, qual o possível motivo de indeferimento do registro de licença? Então, aqui já deixei essa pergunta por último, porque teve o indeferimento da prorrogação, na verdade, do registro de licença. Eu nem coloquei aqui que era prorrogação, mas foi a prorrogação do registro de licença. Não apresentação da licença ambiental, não cumprimento de exigência, não pediu a prorrogação do registro de licença no prazo, não entregou o plano de fechamento de mina. Aqui eu trouxe outro caso de registro de licença e lembrando para vocês que licença ambiental não é documento obrigatório no ato do protocolo. Então, eu acabei de falar sobre o processo anterior, que quando a gente fala de validade de registro de licença, não está vinculada à validade da licença ambiental. Tem 2 documentos principais, que é a licença municipal e a autorização do superficiário, ou declaração que seja o superficiário. Então, eu trouxe aqui esse processo para vocês, o processo 2. O que aconteceu com ele também é bem interessante. Ele é um processo que ele já tinha sido prorrogado uma vez, e foi otorgado originalmente em 2010, depois ele foi prorrogado em 2019, estava aqui na data de vencimento até 9 de 2020, porém, com as resoluções da ANM de prorrogação de prazos, essa data se estendeu para 2022. Isso eu estou falando que está tudo explicado dentro do C, dos documentos principais desse processo. Vamos só entender aqui os eventos para vocês, os principais. Já falei que já teve uma prorrogação e tudo, então a gente vai se deparar aqui com essa questão dessa última prorrogação de registro de licença autorizada, que foi aqui em 2019, em 12 de 3 de 2019, e ficou válida só quase, nossa, muito pouco. Um pouco mais de um ano que eles liberaram.
E aí, o titular ele foi lá e pediu essa prorrogação novamente, em 4/9/2020. Depois disso, aconteceram 4/9/2020 era a data original do vencimento. Mas, igual eu falei para vocês, com as prorrogações da ANM e tudo mais, esse processo ele ganhou mais tempo. E daí a gente vai ver que muita coisa aconteceu. A ANM publicou exigências, não teve resposta dentro de prazo de exigência, do prazo de exigência. A exigência geralmente, registro de licença são 60 dias. Então, o titular não cumpriu aqui dentro do prazo. E muito tempo, um pouco depois, a ANM foi e indeferiu o registro de licença dele. Mas, assim, ele até protocolou algumas respostas aqui de coisas referentes ao relatório anual de Lavra e tudo mais, mas foi fora do prazo. Mas nem era essa a exigência aqui. Eu olhei no SEI e vi que a exigência dele principal aqui era sobre os emolumentos, que ele não anexou no pedido de prorrogação, ele não colocou a comprovação do pagamento da taxa do registro de licença. Olha só que vacilo, um documento simples. E ele tinha ainda 60 dias para fazer isso e não fez. E quando esse processo chegou para ser analisado e tudo, na nossa discussão, a pessoa que estava responsável por ele até perguntou se daria para apresentar algum recurso ainda. Se a gente olhar os prazos aqui dentro do próprio cadastro mineiro, todos os prazos de recurso já se esgotaram. Porque, por exemplo, esse indeferimento foi lá em 3/6/2022. Então, ele tem o quê? Quando a gente fala de registro de licença, são 30 dias. Então, ele tinha 30 dias para apresentar 30 ou 60 ou 10 dias. Eu vou colocar para vocês aqui embaixo, confirmar quanto era esse prazo, quando caso de indeferimento de prorrogação de registro de licença. E daí ele não, já tinha passado esse prazo, independente se é 10, 30 ou 60, ele não respondeu nada dentro desse prazo. E aí, inclusive, ele foi autuado, recebeu uma multa por não cumprir o que foi solicitado. Então, voltando só ao processo aqui para vocês e as perguntas, eu não vou achar só. Esse processo tem muitos ofícios, muitos pareceres. O específico sobre a exigência que eu falei, eu acho que é esse. Ah, esse aqui, na verdade, foi o prazo que eles deram de 30 dias, não foi nem 60, que foi exatamente o que eu falei para vocês sobre apresentar o comprovante de pagamento dos emolumentos, que é uma documentação, é um documento obrigatório de quando a gente pede prorrogação. Quando a gente pede prorrogação de registro de licença, o que que tem que apresentar? É o pagamento da taxa e também a documentação, caso alguma tenha vencido, por exemplo, a licença municipal ou a autorização do superficiário. É interessante apresentar também a licença ambiental. Não é obrigatório, igual eu falei para vocês, mas é interessante a gente alimentar o processo minerário com as atualizações da licença ambiental, com os pedidos de prorrogação que a gente faz da licença ambiental também. Voltando às nossas perguntas, esse aqui foi o motivo, em caso do indeferimento da prorrogação, que ele não cumpriu dentro de 30 dias, e depois vieram a sequência de todos os indeferimentos e tudo mais. Quando teve auto de infração também, a auto de infração, a gente tem 30 dias para responder, ele não respondeu nada. A pergunta foi referente ao auto, se cabia defesa, cabe dentro do prazo de 30 dias depois da publicação. Mas aqui já tinha passado. Cabe defesa também para indeferimento de prorrogação de registro de licença, também tem um prazo para isso. Passou e não respondeu. Então aqui fica até meio difícil contornar essa situação, porque são muitos detalhes e que acabaram se perdendo, perdeu-se o prazo para responder para esse processo. E se uma pessoa interessada nessa área deseja fazer extração, o que que ela tem que fazer? O título de lavra não está mais válido, que teve o indeferimento da prorrogação. A ANEM já se manifestou quanto a isso. Quando a gente faz um pedido de prorrogação, vamos entender assim, é que a gente considera que essa prorrogação foi feita automática, de forma automática até a ANM se manifestar. Então, a gente pode continuar lavrando se tiver a licença ambiental para isso. Só que se a ANM se manifesta de forma contrária, negando essa aprovação, indeferindo essa prorrogação, como foi esse caso aqui, o que que acontece? Perdeu, não tem mais o que fazer. Então, a área, o título de lavra não é mais dele, então ele não pode mais extrair. E nesse caso de indeferimento, a área fica elegível à disponibilidade. Então, uma pessoa interessada
ela vai ter que aguardar a publicação do edital de disponibilidade para poder requerer essa área e ser titular dela. E contar com a sorte, porque no edital de disponibilidade outras pessoas podem manifestar interesse também, pode chegar à fase de leilão, e aí ganha quem fizer a maior proposta financeira. Esse processo aqui é um case assim, também bem detalhado para vocês, que eu quis trazer, é bem interessante, eu até aproveitei bastante as perguntas nele nos stories para ver o nível de conhecimento das pessoas. Não é direcionado somente para quem é aluno, né? Os stories do meu Instagram tem outras pessoas que acompanham lá, e eu vejo que tem muita gente errando ainda, inclusive a questão de vencimento indeterminado, quando não aparece prazo de validade, que é até a exaustão da jazida, questão de possíveis motivos de indeferimento. Esse caso específico motivo foi o não cumprimento da exigência da questão de apresentar a comprovação do pagamento da taxa. Então, assim, eu vejo muita gente errando, por isso que eu trago ainda esses casos para vocês e ver se pode ser um pouco repetido, alguns vão ser mais completos que outros, mas é interessante a gente ficar reforçando esses pontos de atenção para a gente não cometer esses erros. E para finalizar, que eu vou trazer para vocês, que eu trago só para vocês, que eu não apresento lá nos meus stories. Deixa eu ver se eu estou compartilhando a tela certa, só um minuto. Não, não estou. Eu quero mostrar aqui o Diário Oficial da União. Agora eu estou na tela do Diário. Ontem eu vi que saíram várias portarias de Lavra. Portarias de lavra para substâncias de material de construção civil mesmo, areia, cascalho, e eu achei até bastante curioso isso. E foi em Santa Catarina, saíram várias concessões de lavra para isso. E a gente viu que dá para solicitar essas substâncias, né? O regime principal é o registro de licença, a gente solicita através do registro de licença e pode ter um registro de licença com prazo indeterminado também. Mas aqui esses titulares preferiram ir pelo caminho da concessão de lavra, que eu entendo que é um caminho até mais demorado, inclusive, porque tem que fazer a pesquisa mineral, apresentar relatório final de pesquisa para chegar na concessão de lavra. E aí demora muitos anos, e se a gente for ver, ó, tem processo aqui de 2005, processo de 2015, processo de 2011, de 12, de 2009. Então, meio que eles preferiram ir pelo caminho mais longo, mas eu até compreendo talvez a decisão pelo fato de investir na pesquisa mineral para entender a viabilidade mesmo da jazida, se teria o potencial dela, quanto tempo eles conseguiriam de fato extrair. Então, eles conseguem fazer esse estudo mais detalhado através da pesquisa mineral. Eu achei bastante curioso a forma que foi feito aqui, quis compartilhar com vocês e para aproveitar e relembrar algumas obrigações que a gente tem que cumprir após a publicação da portaria de lavra. Demorei muitos anos para conseguir, não tem que fazer mais nada? Claro que tem. A primeira obrigação vence 90 dias após a publicação da portaria de lavra, que é a emissão de posse. Tem aula no curso só sobre emissão de posse, é um procedimento que a gente tem que fazer em relação aos vértices da poligonal, tem que ir em campo com GPS de alta precisão, gerar um relatório conforme o manual de emissão de posse da ANM e protocolar isso, pagar uma taxa também, e a ANM vai, e quando recebe essa documentação, marca uma vistoria para fazer, para validar essa emissão de posse, uma vistoria em loco mesmo. A segunda obrigação relacionada a comunicar do início dos trabalhos de lavra. Após a publicação da portaria de lavra, tem 6 meses para fazer essa comunicação. Se não fizer, é passível de multa. Então, atentos a isso. Vocês podem pedir a prorrogação desse início dos trabalhos de lavra. Acontece bastante, por quê? Porque às vezes a pessoa ainda não está capitalizada o suficiente, por exemplo, a de fato começar a lavrar, a fazer o início, a tirar o minério e vender e tudo mais. Ou então ela ainda está ali na fase de desenvolvimento da mina, retirando o estéreo e tudo, e ainda não, de fato, não começou as atividades de lavra, e é interessante ela pedir essa prorrogação. Aí, após isso, tem as obrigações normais de relatório não de lavra, de CEFEM, né, de recolhimento de CEFEM. Teve venda de minério, tem que fazer o recolhimento de CEFEM, tem que ficar atualizando o plano, nesse caso, atualizar o plano de aproveitamento econômico também, quando for necessário, atualizar o plano de fechamento de mina, então tem que ficar atento a diversos prazos, além da licença ambiental também, que vai ter que ficar dando satisfação para a ANM sobre a licença de operação, principalmente.
Isso era o que eu tinha para trazer para vocês na aula de hoje. Esses três casos aqui de processos funerários bem interessantes para a gente discutir, diferentes formas para vocês pensarem um pouco também, principalmente essas questões aqui da portaria de lavra, do registro de licença, quando requerer um, quando requerer outro. Como mostrar isso para os clientes de vocês, para eles verem qual caminho que pode ser mais interessante. Então, quis trazer para mesmo abrir a cabeça de vocês para essas possibilidades, para vocês não cometerem alguns erros que a gente viu aqui e para relembrar sempre as obrigações principais. Vejo vocês na próxima quinta-feira de análise de processos minerais. Até lá.